Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai falar vai comentar um trechinho de uma obra de Epíteto, onde ele fala sobre as boas conversas, como é que a gente deveria se portar ao falar, ao conversar com as pessoas. E essa parte que eu trouxe, ela faz parte de um livro que ele escreveu chamado justamente A Arte de Viver. Epíteto foi um filósofo estoico, né? A gente tem outros vídeos dele aqui no canal, e viveu de 55 a 135 depois de Cristo, e ele foi um escravo, né, romano, que passou por muita penúria, e é realmente interessante você imaginar que a obra que ele escreve foi escrita por uma pessoa onde hoje em dia normalmente a maioria de nós ia ficar só reclamando, né? A gente ia ficar só se sentindo injustiçado e tal, e Epíteto, né, faz essa vivência estoica da vida dele, de fato, e tira ensinamentos muito, muito importantes para a gente, que a gente faz essa coletânea numa obra que ficou conhecida justamente como A Arte de Viver. A obra, né, é esse livro, tem esse livrinho aqui, vou botar o link dele aqui embaixo para vocês poderem adquirir se quiserem. É um livro muito bacana, são textos curtos, dá para ler rapidinho e são bem práticos, né, como vocês vão poder ver agora. E esse daqui, esse que eu escolhi, o título dele é Fale Apenas com uma Boa Finalidade. Eu estava fazendo o comentário desse capítulo lá no canal do Telegram, também vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem acompanhar, e falei, nossa, isso daqui é tão importante, né? É tão importante a gente saber falar, ele dá dicas tão essenciais sobre como a gente se comportar nas conversas. Falei, vou fazer um vídeo aqui, que isso daqui com certeza vale a pena. Então aqui vai ser um comentário desse texto específico da obra A Arte de Viver, de Epíteto. E ele começa o texto falando assim: dá-se muita atenção à importância moral de nossas ações e de seus efeitos. Os que procuram viver uma vida mais elevada passam também a compreender o poder moral de nossas palavras, tantas vezes esquecidos. Então a gente se preocupa muito com o que faz, as ações, né, as decisões, se eu compro, se eu vendo, se eu mudo, se eu caso, se eu compro uma escada. A gente se preocupa muito com as ações. Mas quando a gente vai refinando nesse caminho, né, espiritual, a gente vai vendo que o que a gente fala também é muito importante. E ele fala que um dos sinais distintivos mais claros da vida moral é o discurso correto. É você saber falar, né, corretamente. E aí não é português, tá, gente? Ele vai falar de conteúdo de conversa. O aperfeiçoamento do nosso discurso é um dos princípios básicos de um programa espiritual autêntico, né? A gente vê em vários textos dessa obra, ele falando que é preciso a gente ter um programa espiritual, de desenvolvimento espiritual, um projeto, né? O que eu vou desenvolver, quais são as virtudes que eu vou adquirir, como é que eu vou me comportar, e dentro desse projeto, né, de aperfeiçoamento, o que a gente fala, né, o conteúdo das nossas conversas vai ser fundamental. Então, cuidado, né? Que às vezes o que a gente fala prejudica tanto ou mais do que as coisas que a gente faz, as decisões, né, externas que a gente toma. Primeiro, que é o básico, né? Não dá para começar sem isso. Pense antes de falar. Mas é difícil, né, Renata? É difícil, sim, né? Principalmente coléricos, sanguíneos, pessoas muito impulsivas, né? Onde tem uma necessidade de reação muito rápida. A gente reage tão rápido que acaba fazendo um monte de besteira, não? Vocês nunca falam, não, vou responder logo. E aí você vai, fala e fala errado, no tom errado, conteúdo errado. Por quê? Porque não parou para pensar antes de falar, né? Eu falei, por que eu tenho que pensar? Para ter certeza de que eu estou falando com uma boa finalidade. Ou seja, eu não estou falando para denegrir, eu não estou falando morbidez, eu estou falando com uma boa finalidade. É essencial que eu fale, é bom que eu fale nesse momento, ok? Ele fala que o falatório vazio é um desrespeito aos outros. Você não gostou não, né, gente? Porque a gente gosta de falar. Né? Professor, então, vixe, a gente adora. Né? Conversa com as pessoas achando que está dando palestra. Mas esse falatório vazio é ruim. Já viu quantas vezes a pessoa está ali naquele nhenhenhen, a gente, né, fala, meu Deus do céu, quando é que isso acaba? Essa conversa não vai dar em nada. Né? É um desrespeito aos outros, ao tempo dos outros. Né?
E a exposição inconsequente de sua intimidade é um desrespeito a você mesmo. Aí eu pensei assim, nossa, é porque ele não conhece o Big Brother, né? Olha só, a exposição inconsequente de sua intimidade, que é aquela coisa de falar muito da gente, as coisas que estão acontecendo, os detalhes do que eu penso, ai, doeu, ai, tudo bem, como é que você tá? Não, tô péssima, doeu aqui, dor de dente, tem não sei o que aqui, uma unha encravada. Ele fala, é um desrespeito a gente. Existe pro grego, e aqui quando a gente fala, né, pros estoicos, você vai ter uma necessidade de uma vida nobre, né, de buscar um ideal de nobreza. E esse ideal de nobreza passa justamente por um cuidado muito grande da sua intimidade, a forma com que você expõe, para quem você expõe, né? Nem todo mundo precisa ficar sabendo das nossas mazelas, né? É só você perceber quando fazem isso com a gente, certo? Como é que a gente reage? Normalmente, né, se a gente não gosta de fofoca, a gente não vai compartilhar, né, não vai curtir esse tipo de assunto. Então, quando você for falar muito de si mesmo, né, pense nisso aqui. E olha, não é só epíteto, não. Se você for procurar um livrinho de etiqueta básica, sabe? Ele vai falar que uma das regras de etiqueta é não falar dos próprios problemas. Certo? Então, é uma noção comum de que a gente não deve ficar falando da gente o tempo todo. Ele fala, se for preciso, mantenha-se sobretudo em silêncio ou fale com moderação. Então, assim, o ideal seria a gente ficar em silêncio ou falar com moderação, né? Ou seja, se for preciso falar, né, tente se manter em silêncio ou então fale com moderação. O falar em si não é bom nem ruim, mas o falar descuidado é tão comum que você precisa estar atento. E aqui é interessante porque a gente acha que as conversas frívolas, superficiais, elas não têm consequências. A gente fala, vou ficar aqui, jogar um papo fora e tal, a gente vai falar disso. Você já viu o quanto de briga que sai por conta de conversa desse tipo, né, discussão desse tipo, que a pessoa não presta atenção no que está falando, aí põe o dedo na ferida de um, aí fala que não deve ali. Então ele fala, essas conversas que a gente acha que não tem consequência, na verdade, elas podem ser muito perigosas. Ele põe uma conversa frívola, é uma conversa prejudicial. Além disso, é muito indelicado ser uma pessoa tagarela. Aquela pessoa que fala, não deixa ninguém falar, né? Ela fala sozinha ali. É interessante porque ela está falando sozinha, né? Ela não está conversando, ela está num monólogo assistido, né? Onde a gente fica ouvindo e a pessoa fala, e não dá chance da gente, né, compartilhar uma ideia, uma impressão do que ela está falando. Então não é uma conversa, né? É um monólogo. E as conversas superficiais, então, para epíteto, elas são prejudiciais. Toda ação tem uma reação nesse mundo. E se você fica falando de frivolidade, superficialidades, coisas que não tem necessidade nenhuma, a gente se torna assim. Porque não é? Você vira e fala, fulano é superficial. Por quê? Você tenta trocar uma ideia com ele, não consegue. Por quê? Porque ele só fala de coisas frívolas, superficialidades, ou dele mesmo. Ele não fala de uma ideia, de algo que aconteceu, só fala de si. São pessoas superficiais e isso é prejudicial, porque estamos espalhando a superficialidade pelo mundo e não é isso que a gente quer, ok? Aí ele continua, né? Participe de discussões quando as ocasiões sociais e profissionais o exigirem, né? Tipo assim, você não vai se isolar, né? Você tem que ir lá conviver com a galera. Mas cuide para que o espírito e o intento da discussão, assim como o conteúdo, mantenham seu valor. A conversa fiada é uma atividade sedutora, não se deixe envolver por ela, né? A conversa fiada realmente, né, gente? A gente associa com relaxar, aquela conversa superficialzinha, né? Então tem que tomar esse cuidado. Cuide para que o espírito e o intento da discussão, assim como o conteúdo, mantenham o seu valor. Ou seja, não vai bater boca, né? A gente não vai colocar, o famoso colocar lenha na fogueira, né? A gente não vai fazer isso. Aí ele fala, não é necessário limitar-se a assuntos elevados ou filosofar o tempo todo, mas fique atento para que o falatório comum não seja considerado uma discussão de alto nível. Isso daqui é importante, bem importante, porque não é que você vai ser aquela pessoa chata também que não sabe trocar uma ideia sobre coisas do cotidiano, do dia a dia, da vida, né, sobre o que está acontecendo aí no mundo. Não é que você não vai falar sobre isso, não é que você tem que estar sempre aquele papo cabeça, aquela coisa elevada e tal. Mas quando você estiver falando, né, de coisas comuns, não exatamente superficiais, mas as coisas do dia a dia ali,
cuidado para não achar que isso é uma discussão de alto nível, né? E a gente faz essa confusão. A gente acha que qualquer discussão, né, que dá ibope, ela é uma discussão de alto nível e ela merece ser levada até o fim e ela vai elevar a consciência das pessoas. Não, a gente não pode fazer essa confusão. Então, se eu estou falando de uma coisa simples, uma loja, uma roupa, um negócio, estou falando, não, você quer fazer isso, né? Troca uma receitinha de bolo ali, dá uma ajuda. Essas coisas são comuns, mas não é uma discussão de alto nível, né? Uma discussão de alto nível vai versar sobre a causa dos acontecimentos históricos, por exemplo, não só a discussão das suas consequências, é tentar procurar um aprendizado naquilo que está sendo conversado, é buscar exemplos de justiça, meios de desenvolver o ser humano. E esses assuntos, hoje em dia, a gente fala muito pouco. A gente trocou eles justamente por esse falatório comum. A gente acha que esse falar das coisas simples é a maior discussão que a gente pode ter. Por isso que a gente vai perdendo a capacidade do diálogo, né? De pensar sobre grandes ideias, porque a gente conversa pouco sobre elas, né? Quando tagarelamos sobre frivolidades, né, superficialidades, nossa atenção fica tomada por ela e nós nos tornamos superficiais também. Olha só a dica mor, né? Você se torna aquilo a que dá atenção. Ou seja, se você alimenta fofoca, se você alimenta assuntos mórbidos, se você alimenta críticas dentro das suas conversas, você se torna isso. É o que você está mostrando para as pessoas, essa parte sua que você está apresentando ao mundo. E às vezes isso vai ficando tão forte, porque toda vez que eu tenho essa conversa, essa parte minha aumenta. Né? Toda vez que eu tenho uma conversa superficial, a superficialidade também vai aumentando em mim. Se eu não tenho um contraponto, né? Se eu não tenho um momento onde eu posso falar de coisas profundas, coisas realmente importantes, eu vou ficando só superficial, né? E ele fala, você se torna aquilo que você dá atenção. Então, se você dá atenção a coisas superficiais, mesquinhas, pequenas, a gente vai se tornando superficial, mesquinho, pequeno. Ok? Existe, mesmo que a gente não queira, existe uma coerência na natureza. Por isso que é bom a gente se interessar por temas mais legais, mais profundos e tal. Por quê? Porque aí, se eu dou atenção a esses temas, eu também vou me tornando esses temas, eu vou me tornando tão profunda quanto esses temas que eu dou atenção. Aí você pode estar pensando assim, Renato, mas ninguém vai querer conversar comigo sobre isso. Procure pessoas que queiram conversar sobre coisas que são interessantes, que você considera profundas, né? Garanto que tem alguém por aí pensando a mesma coisa que você. Então, nós nos tornamos mesquinhos quando nos envolvemos em conversas a respeito de outras pessoas. Ixi, Maria, agora os fofoqueiros ficaram preocupados, né? De modo especial, evite acusar, elogiar ou comparar pessoas. Principalmente quando a gente estiver, né, conversando com as pessoas. Acusar, elogiar, comparar, né? Gente, comparar é engraçado, porque é muito coisa de criança, né? Você vê criança conversando, meu pai tem tal coisa, minha mãe tem tal coisa, você tem isso, eu tenho aquilo. É um comportamento infantil, né? A gente vê muito aí nas crianças. Então, a gente não vai comparar as pessoas, a gente não vai acusar, né? A gente pode conversar sobre feitos, sobre conquistas, certo? Renata, mas nem elogiar não pode? Elogiar até que é melhor, certo? Mas o estoico é osso duro. Ele acha que não é para ficar elogiando o tempo todo, não, para a pessoa não ficar vaidosa, certo? Mas se você for falar de alguém, fale sempre algo bom, faça sempre um elogio, bem melhor do que uma crítica, do que uma acusação, ou de comparar. Porque quando você compara as pessoas, gente, alguém vai ficar embaixo, né? Porque se for igual no mesmo patamar, a gente não compara, a gente sempre compara para quê? Para ranquear, né? Então eu vou cair na crítica, porque eu vou estar dizendo que um é melhor do que o outro, por isso ele diz para não comparar, certo? Tente sempre que possível, quando perceber que a conversa em torno de você descai para o falatório fútil, trazer sutilmente o rumo da conversa de volta para assuntos mais construtivos. Se, contudo, você estiver cercado de estranhos indiferentes, pode simplesmente se manter calado.
aguenta a ânsia de ficar falando, né? Assim, a gente não precisa participar de todas as conversas que se apresentam, a gente não precisa dar nossa opinião sobre todas as coisas. Eu sei que isso é polêmico, é polêmico. Por quê? Porque muita gente acha que precisa falar tudo que vem à cabeça. Mas às vezes é um gasto de energia, né, gente? A gente está gastando energia danada, o pessoal nem perguntou o que a gente pensa, não está nem interessado na nossa opinião, e a gente fica ali tentando participar a qualquer custo dentro de uma conversa que é um falatório fútil, né? Então, você está vendo que o assunto está descambando? Ajuda, tenta trazer para bons assuntos, né? Dá uma cortadinha. Tem aquela máxima, né? Falar do tempo. Nossa, será que vai chover hoje? Né? Para cortar o assunto e trazer as pessoas para pelo menos uma amenidade, né? E se não for possível, né, vamos ficar quietos. Se você não puder sair, não puder, né, não conseguir fazer essa troca, a gente fica lá, quietinho, esperando a conversa acabar. Essa é a dica de epíteto, certo? Para sanguíneos, coléricos, vai ser uma dificuldade horrorosa. E aqui, gente, eu queria trazer uma colocação sobre falar de amenidades, certo? É uma arte, você falar de coisas amenas, porque você fala assim, Renata, eu não posso ser superficial, eu não posso falar mal dos outros, eu não posso elogiar, mas eu vou falar do quê? Não é? Você não se perguntou? Aí seria assim, epíteto e os mudos, né? Nas conversas. Por que a gente tem essa impressão? Porque a gente não sabe falar de amenidades. E o que são amenidades? Amenidades são coisas assim, normalmente cultura geral, assuntos de interesse geral. Ah, você viu, tem aquela peça, você viu, tem aquela orquestra, tô lendo o livro tal, você viu que, sei lá, o circo tal tá na cidade. A gente perdeu isso, essa arte, né, de falar de amenidades, que são assuntos comuns, né, não necessariamente superficiais, mas são assuntos comuns, onde você está compartilhando coisas assim que não vão gerar atrito, que não são polêmicas. E por que a gente perdeu essa arte? Porque a gente não tem vida interior. A gente comparar uma impressão positiva, por exemplo, eu falar, vocês viram como o pôr do sol ontem foi lindo? Eu precisava prestar atenção nele. Né? Então vocês viram, olha, chegou a primavera, a cidade está cheia de ipê, Brasília está mesmo, né? A gente está aqui no inverno, tá, né? Porque o ipê no caso é no inverno, né? Não é na primavera. Mas aí a cidade está toda florida, está linda, né? Você sai andando assim, é um ipê roxo um atrás do outro, é uma maravilha, né? Esse é um tipo de assunto ameno. Você viu como a cidade está bonita, com esse monte de ipê e tal, não sei o quê. Só que por que as pessoas não têm esse assunto? Porque elas não reparam. Elas não reparam que a cidade está florida, cheia de ipê. E é engraçado, porque quando o pessoal viaja para o Japão para ver cerejeiras, né, ele repara por quê? Porque ele gastou um horror, né, para chegar lá no Japão para ver cerejeira em flor. E não tem noção de que às vezes, né, se a gente reparar dentro do lugar que a gente mora, a gente pode ter grandes opções. E isso são amenidades. Isso são amenidades. Você viu, o cara vai lá ver a cerejeira, a gente tem os ipês aqui e tal. Então, como a gente não tem atenção a essas coisas, eu não tenho o que compartilhar. Aí, o que eu presto atenção que eu compartilho? Você viu o que o fulano fez? Você viu tal coisa que o fulano disse? Isso eu presto atenção. Isso é o que eu compartilho, certo? Então, ó, cuidado, porque o conteúdo das nossas conversas pode falar muito, muito das coisas nas quais a gente presta atenção. Continuando com o epíteto. Ó, isso é um... Gente, eu juro para vocês que o texto é curto, tá? Eu que estou aumentando ele, é só um dos textos daqui da Arte de Viver. Bora lá. Seja uma pessoa bem-humorada, né? Não seja sisudo. O fato de você estar tomando conta do que você está conversando não quer dizer que você tem que ser uma pessoa fechada, né? Aquele carrancudo, assim, fechadão, sisudo. Não, de jeito nenhum. Seja uma pessoa bem-humorada e não dispense uma boa risada quando for o caso. Mas evite o tipo de riso desenfreado que se ouve em salão de bar e que degenera facilmente em vulgaridade ou malevolência. Aquela gargalhada desrespeitosa, muitas vezes, né? Da pessoa que está querendo começar a tirar, não querendo, né? Às vezes não é a intenção, mas é o que acontece. Ela acaba tirando a harmonia do lugar, né? E aí ele fala, essa frase aqui para mim, gente, ela é uma dica muito boa. Ó, ria com, mas nunca de. Ria com as pessoas, mas nunca das pessoas, né? Eu sou uma pessoa, gente, que eu adoro piada ruim, aquelas piadas bem inocentes, o tomate atravessou a rua e tal, aquelas piadinhas bem bobas, assim, adoro, adoro. Por quê? Porque você ri com as pessoas, você não ri de ninguém.
E aqui é porque Epíteto não conhecia as pegadinhas, né? Porque as pegadinhas, por exemplo, você ri de uma pessoa que está caindo, né? Cai no chão, uma pessoa que se confundiu, às vezes cai no meio da rua, aquelas coisas, né? Vocês conhecem, não preciso falar. Mas aí eu tô rindo das pessoas. Imagina se as pessoas riem de você, você cai no chão, ao invés das pessoas te ajudarem, todo mundo ri. Olha só que situação, né? Então o nosso senso de humor também precisa ser cuidado. E o senso de humor que a gente tem na sociedade hoje, ela é muito mais uma desrespeitosa, né? Digamos assim, do que realmente algo de compartilhar esse bom humor. Então a gente tem que tomar realmente bastante cuidado com isso. Ria com as pessoas, veja coisas engraçadas. Normalmente, a dica aqui, gente, é falar de nós mesmos, tá? Você fazer piada com você mesmo é uma boa estratégia. Porque você está falando de você, né? Alguma coisa engraçada que aconteceu com você, e isso pode tornar o ambiente mais leve, você não corre o risco de ofender ninguém, tá bom? O pessoal que gosta aí, me desculpe, mas realmente, gente, não ria dele, tá? E aí, fechou, Renata, acabou. Acabou. Falei que eram textos curtos, né? Textos curtinhos aqui para a gente poder trabalhar. E fica aqui então as dicas de Epíteto para as boas conversas. Vocês perceberam que é uma questão de conteúdo, de atenção. E no fundo, para a gente ter boas conversas, a gente precisa ter vida interior. A gente precisa se interessar por coisas que vale a pena compartilhar. E quando eu compartilho isso, eu trabalho, né, eu consigo construir boas conversas. E o maior alerta que eu acho que Epíteto dá é assim: conversas fúteis e inúteis nos tornam pessoas fúteis e inúteis. Então, cuidado com as conversas que você vai desenvolver por aí, ok? Então era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Vou deixar o link do Telegram aqui embaixo, caso vocês queiram acompanhar a leitura do livro, ok? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo encontro.